Boa tarde a todos! No Sala de Entrevistas de hoje, vamos receber a Kelly Barcelos, é advogada previdenciarista, e a gente vai falar sobre um tema muito relevante para os trabalhadores do município aqui do município de Rio Grande, especialmente para as mulheres que atuam na área da pesca. Hoje a Kelly vai compartilhar dicas importantes sobre a aposentadoria, explicando como você pode garantir os seus direitos. Seja muito bem-vinda, Kelly! Uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite e ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, que eu tenho um carinho devido ao meu pai ter sido um grande pescador, então eu tenho um apreço pela atividade e adoro atuar com pescador artesanal. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito bacana. Kelly, fala um pouquinho então sobre a tua atuação, aqui no município. Então, eu comecei já quando estava no segundo semestre da faculdade, já atuando com direito previdenciário. Então, desde aí, fui me identificando e foi um amor, E devido ao meu pai ser pescador, eu fui indo, me especializando no direito mais para pescador artesanal, para aposentadoria de pescador, E como o direito previdenciarista, ele pode ajudar essas pessoas? Então, Bruna, o pescador artesanal, ele, na legislação, ele está previsto na instrução normativa, no seu artigo 111 da IN 128 de 2022, que tem ali a definição do que é o pescador artesanal para a justiça, Então, para a aposentadoria, também na via administrativa. Tem alguns critérios, O pescador artesanal, ele é aquele que desempenha a atividade da pesca para a sua sobrevivência e de modo que seja individual e também em regime de economia familiar, Que ele tem ali a pesca como seu meio de ganha-pão, Habitual, aquela profissão que começou desde o início, juntamente com seus pais, porque muitos vêm de geração, Então, e vai passando e ela desempenha diariamente essa atividade. A gente tem bastante informação para trazer sobre esse tema, Principalmente aqui no município do Rio Grande, onde a nossa cidade tem tantos pescadores, Alguns precisam de informações que nem sempre alcançam eles, Quais são essas informações mais básicas que os pescadores, as pescadoras, que eles devem saber? Então, as informações mais básicas é que nem todo mundo que pesca se enquadra como pescador artesanal, Então, muito importante destacar aqui é que para se enquadrar em aposentar para pescador artesanal, em aposentadoria para o pescador artesanal, tem que ser aquele que trabalha com embarcação ou sem embarcação. E a embarcação, quando trabalha com a embarcação, tem que ser embarcação de pequeno porte. Então, isso é muito importante trazer aqui, porque muitos não sabem, acham que simplesmente, eu sou pescador. Não, mas tem os critérios para se enquadrar para esse tipo de aposentadoria, E eu gostaria que tu trouxesse também para a gente algum caso de um pescador que te procurou, para saber se tinha direito e conseguiu os seus direitos dentro da pesca de pequeno barco. Então, eu tenho um caso, no caso é de uma pescadora, Então, a gente trabalhou aí, ela não tinha nenhum documento em nome próprio, Só em nome do marido e também no nome dos pais, Porque a gente consegue fazer o uso do tempo dos pais, porque como essa profissão, ela vai passando, geralmente, principalmente para as pessoas que moram no interior, que moram já na beira da lagoa, como aqui é o nosso caso, a grande maioria, São José do Norte mesmo, moram muitas pessoas na beira da lagoa, e essa geração vai passando, de pai para filho, e esse documento dos pais servem para essa mulher pescadora até ela casar, até ela sair do vínculo da economia familiar, Então a gente consegue fazer esse uso aí do tempo em regime de economia familiar junto com os pais, usar esse tempo para a aposentadoria, tanto para a mulher quanto para o homem também, Para os dois vale esse tempo. E após o casamento, se ela começou a desempenhar a atividade juntamente com o seu marido, esse tempo também vale para ela. E esse caso foi isso. Eu juntei o tempo do pai, juntei o tempo do marido
e ela não tinha nenhum documento em nome próprio. Só que a gente tem os requisitos para a aposentadoria, né? Quando entrar com o requerimento na via administrativa, a pescadora ela tem que estar ou na atividade ou quando ela fez o requisito etário. Quando ela completou os 55 anos, ela tem que provar que está na atividade. E esse foi um caso que eu entrei. Geralmente a gente entra na via administrativa e o INSS ele acaba indeferindo, né? Principalmente porque não tem documentos no nome da segurada. Então eu entrei na justiça para ter esse reconhecimento. Só que eu não tinha nenhuma prova que quando ela completou o requisito etário, que ela estava na atividade. Porque o marido, quando ela completou, o marido já estava aposentado como pescador. Então eu não consegui, mas eu ganhei, a gente teve esse reconhecimento na justiça de 17 anos sem ela nunca ter contribuído para o INSS. 17 anos de atividade na pesca. Teve esse reconhecimento. Então a sentença ela foi ali parcialmente procedente. Então a gente adotou e foi atrás de uma linha e fui mais a fundo no caso, fui estudar e após a justiça determinou que o INSS ela colocasse, averbasse esse tempo no cadastro dela na via administrativa. Após esse período, então eu fui estudar para adotar o caso da aposentadoria híbrida. Por quê? A aposentadoria híbrida, ela é um entendimento que a gente pode juntar o tempo de pesca com o tempo de contribuição, como contribuinte individual ou facultativo, ou com o trabalho desempenhado na cidade, de carteira assinado. Pode-se juntar os dois períodos. E isso foi o que eu adotei. Após o INSS averbar o tempo dela, eu esperei o tempo passar, 2 meses eu acho que foi, e fiz um único recolhimento. Uma única guia como contribuinte individual. Porque, de fato, após o marido se aposentar, eles continuaram na pesca, ela limpando os peixinhos, também a parte de remendação de rede. Então, ela continuou ali desempenhando. Então, isso foi a estratégia. Com uma única contribuição, eu falei para o servidor ali no meio de petição que mesmo após a aposentadoria do marido, eles continuaram na atividade. Então, com o intuito de regularizar, ela começou a contribuir. E assim foi. A gente fez uma única contribuição e eu entrei com um novo processo. Mas em vez de aposentadoria por idade rural pescadora, eu adotei o critério de aposentadoria híbrida. E para nossa alegria, teve esse reconhecimento em menos de 1 mês. E ela teve a aposentadoria com uma única contribuição. Kelly, esse é um exemplo de que muitos pescadores podem ter acesso a esse benefício de aposentadoria, né? Muitos pensam que não vai ter solução, que não vai conseguir, que vai ser muito difícil. E a gente está trazendo essas informações, alguns exemplos, para dizer que sim, é possível e que independente de cada um ser um caso, todos podem ser estudados e podem ter uma solução, né, Kelly? Sim, com certeza, Bruna. As pessoas de idade, elas, principalmente em localidades pequenas, elas vão muito assim, o que um fala, não vai conseguir. Só que cada um tem uma história, cada um tem uns pais que começaram bem cedo, a pessoa começou a trabalhar junto. Então, cada história é única, cada pessoa tem a sua história. E antes de dizer que tu não tem direito, é muito interessante e importante passar num advogado especialista para, assim, realmente fazer uma viabilidade de que não tem condição. E não custa fazer uma análise para saber, realmente, eu não tenho. E, às vezes, tem as brechas que as pessoas não conhecem na lei e pode ter aí o seu futuro garantido com uma aposentadoria, mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS. E essa parte das mulheres terem direito a essa aposentadoria, né? Mesmo não tendo nome em documentação, é muito bacana também. Porque antes não se pensava nisso, principalmente antigamente, né? Era o marido que era o pescador Sim. e a esposa que era dona de casa. E finalmente elas conseguiram, né, ter acesso a esse benefício, mesmo antigamente só sendo dona de casa.
ali no título, né? Sim, mas o que que acontece? Na verdade, elas são donas de casa, mas elas no início sempre estiveram ali, batalhando junto, desde o início com o seu marido. É o caso mesmo da minha família. O meu pai, na safra de camarão mesmo, grande parte, às vezes, não tem um proeiro para ajudar, e no início as mulheres iam no botinho ajudar, vai lá dar um arrasto, depois a catar, fazer a escolha, porque o catador de camarão também ele é um pescador artesanal. E grande parte das mulheres faziam isso com os maridos. Elas faziam a escolha. E então, esse fato, esse trabalho, juntamente, ela se enquadra como pescadora. E muitas não sabem disso. Então, por isso que é muito importante sempre buscar informação. Busque a informação para, de fato, saber, tenho direito, não tenho. Então, isso é o que eu quero passar aqui, principalmente para as mulheres, porque o documento do marido, dos pais, se estende para elas. Elas não precisam ter documentos nenhum em nome próprio para ter direito à aposentadoria para a mulher pescadora. E no meio da pesca, muitas vezes as filhas, os filhos começam muito cedo nesse auxílio, né? Tanto do pai quanto para a mãe. E a partir de que idade esses filhos jovens têm direito a esse reconhecimento de tempo por trabalho? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nos casos do meu escritório, eu sempre peço a partir dos 9 anos, tá? Mas a maioria do entendimento aqui do Rio Grande do Sul é a partir dos 12 anos. Então, o entendimento está mais pacificado a partir dos 12, então a gente consegue usar ali dos 12 até a data do casamento, porque daí ela saiu do vínculo de economia familiar e constituiu o matrimônio, né? E aí constituiu a sua família, ela sai do vínculo familiar. Então, a partir dos 12 até a data do casamento, o tempo vinculado aos pais, a gente consegue esse reconhecimento. Kelly, a gente vai para um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. A nossa convidada de hoje é a Kelly Barcelos. Ela é advogada previdenciarista e a gente está falando sobre as dicas essenciais para aposentadorias, especialmente para as mulheres pescadoras aqui do município de Rio Grande, né? A gente estava falando agora no último bloco sobre a data ali para aqueles jovens, tanto os filhos quanto as filhas, começaram já a trabalhar com os pais desde cedo, né? Tu falou que em alguns casos com 9 anos, alguns casos com 12, e que soma tudo, né? Por exemplo, saiu ali da casa dos pais, casou, o marido ou a esposa, são pescadores também, soma tudo junto, é isso, né? É isso, sim. O período, a gente consegue usar esse período todo para chegar aos 15 anos. Eu preciso, de fato, comprovar a atividade aos 15 anos, tanto para homem, tanto quanto para mulher, né? Ele é muito comum se falar em aposentadoria quando está chegando muito perto ou quando está ali na data, né? Então, quais são esses cuidados com a documentação que as pessoas devem ter durante toda a sua vida, né? Principalmente na relação ali da pesca, as documentações mais indicadas para se guardar. Sim, geralmente as pessoas elas têm que ter ideia que o documento para o INSS, no processo administrativo, ele é muito importante. É a prova documental que tem um peso, porque na justiça, a prova testemunhal no INSS, contra o INSS, ela não tem muito peso, se eu não tiver uma prova documental contemporânea. Então, é muito importante guardar a documentação. Eu falo assim que o documento é ouro, que tem que guardar. Eu já tive casos que senhoras foram no escritório, eu atendi, e elas disseram, mas eu não tenho, minha filha não tem mais documento. E eu disse, a senhora vai para casa e faz assim, junta todos os documentos que tu tem e traz para mim. Aí a senhora veio com uma sacola de documentos, cheia. E eu dizia assim, olha aqui, ó, a senhora tinha ouro e não sabia, porque muitas nem sabem os documentos que tem e que pode ser usado, e às vezes a prova está ali, que a gente precisa. E eu uso essa estratégia, eu sempre falo assim, vai para casa, mexe em todas as gavetas, traz o que acha e deixa que eu faça essa seleção do que eu posso usar ou não. E geralmente, como o caso dessa senhora,
ela tinha muitos documentos que ela nem sabia e a gente conseguiu a concessão do benefício para ela. Nesse caso, a gente está falando já de pessoas mais velhas, né? Mas de pessoas mais jovens que estão na pesca atualmente, que ainda falta bastante ainda para se aposentar, eles devem se precaver de que maneira, guardando quais documentos, para não ter erro lá no final. O importante é sempre ter ali, fazer o registro, né? O seu registro, o RGP, que é a sua carteira de pescador, né? E todo ano essa carteira ela tem que ser validada, porque ela tem a duração ali, ela cuidar para sempre estar renovando, que este é um documento, cada ano que ele renova, ele está ganhando um ano ali de reconhecimento de aposentadoria. Uma coisa muito importante é o talão, né? As notas. Então, cuidar para tirar sempre a nota, pelo menos uma nota por ano, porque uma nota por ano equivale ali um ano de reconhecimento para tempo de aposentadoria. Então, é possível se preparar para a aposentadoria, né, Kelly? Sim, com certeza. Então, e também é interessante as pessoas fazerem uma viabilidade, um planejamento, passar para ver quanto tempo eu preciso cuidar ali certinho. A pessoa quando é nova, né? Antigamente a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição que a gente ainda tem, né? Só que ela está se acabando, né? Ela está se finalizando ali. E a gente conseguia aposentar como pescador artesanal, um segurado, uma segurada, com uma idade reduzida, né? Só que o tempo de pesca, eu só consigo, ainda hoje, né? Eu consigo esse reconhecimento ali até outubro de 1991, para se enquadrar na aposentadoria por tempo de trabalho, né? Depois de 1991, para mim querer usar esse tempo de pesca, a gente tem que compensar para o INSS. E aí não é viável, né? Então acaba, porque o valor é muito alto, e aí tem a multa, juros, então acaba tendo que esperar para a aposentadoria por idade, porque por tempo de contribuição não fica viável, né? E aproveitar que a gente está falando desses pescadores mais jovens que ainda precisam de um tempo para se aposentar, e em caso de acidente no trabalho, como é que é? Sim. Se ele tiver a documentação ali, a comprovação que no ano do acidente, se ele teve um acidente no mar, desempenhando ali a sua atividade, ele vai ter o reconhecimento. A gente tem um documento que tem que sempre preencher para entrar com qualquer requisito de pescador artesanal no INSS, que é um documento que é a autodeclaração do segurado especial. Este é um documento muito importante, que ali define desde quando ele começou na atividade e até a data que ele está ali, né? Se ele sofreu o acidente, ele está declarando que ele é pescador e a gente, juntamente com essa autodeclaração, que ele está declarando que ele é pescador, juntamente com os documentos, ele tem todos os direitos, assim também como um auxílio por incapacidade, que é o nosso antigo auxílio doença, ele vai ter direitos igualmente, sendo mesmo sem precisar estar contribuindo por INSS, simplesmente só por provar com documentação que ele é pescador. Até porque o trabalho do pescador é muito braçal, né? Então a gente sabe que, por vezes, até os mais jovens mesmo sofrem com dor nas costas e dali desempenham outras doenças, né? Então é comum a gente ver isso aqui e também é possível eles recorrerem por uma ajuda, né? Sim, eles têm todos os direitos assegurados, assim como um trabalhador que trabalha de CLT. Igualmente, tem todos os direitos. A pescadora tem o auxílio maternidade, então todos os direitos igualmente. Fala um pouquinho então, aproveitando desse auxílio maternidade para as pescadoras. Se tem alguma gestante que é pescadora e está nos assistindo, como ela deve procurar essa ajuda, esse benefício? Então, o auxílio maternidade, ele tem um requisito que ele mudou agora recentemente. Que antigamente precisava se comprovar 10 meses na atividade, né? E agora o simples fato de ter uma única comprovação, um único mês ali que ela prove que ela está na atividade, ela consegue esse auxílio maternidade de 120 dias. Mas tem os critérios, né? Às vezes, eles estão exigindo que ela tenha o registro, né? Mas isso na via administrativa, eles sempre complicam mais essa concessão, né, do benefício.
e também quanto tempo, o valor também do benefício, especialmente aqui para o município. O valor do benefício, ele sempre fica na base de um salário mínimo, né? Então, ela vai receber ali 4 parcelas no valor de um salário mínimo. Ok, deixa uma mensagem então para todo mundo que está nos assistindo e tem interesse sobre a aposentadoria, né? Qual é a tua indicação em relação a procurar um profissional, né? É ideal procurar um profissional que entenda da área, que esteja ali no meio disso. Sim, hoje o acesso ao INSS ele tem ali a facilidade de requerer o seu benefício sozinho, mas com um auxílio de um profissional é mais certo a sua concessão, assim, porque a gente que é especialista está sempre se atualizando. E quando vem um indeferimento, sem ter devido para entrar na justiça, eu tenho que usar o processo administrativo. Então, eu tenho que ter um processo administrativo forte. Então, é muito importante sempre ter um auxílio antes de entrar com o seu benefício, para assim ter mais um sucesso na concessão, né? Então, eu sempre indico que procure primeiro a viabilidade do seu caso, para ver se realmente vou conseguir e saber certinho os caminhos que tem que trilhar até esse requerimento, né? Tá certo. Muito obrigada, Kelly, hoje aqui pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui da aposentadoria de pescador artesanal. E para você que nos acompanha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @TV O Farol do Sul, para ficar por dentro de todas as novidades e bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar toda a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.